E eu quero hoje compartilhar com vocês uma palavra que é um desafio. Eu creio que é um desafio para 2024, mas é um desafio para todos nós, todos os dias. Quero falar sobre crescer na intimidade com o Senhor. Eu creio que eu vou morrer e não vou estar satisfeito com a minha vida de intimidade com o Senhor. Eu sou um eterno insatisfeito com a minha vida de intimidade com o Senhor. E eu quero ler o texto de 1 Samuel, capítulo 3, a história de como Deus falou a Samuel, os versos de 1 a 10, se você puder me acompanhar, diz assim, deve estar sendo projetado: o menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo, a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento. A lâmpada de Deus ainda não havia sido apagada, e Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel, e ele respondeu: aqui estou. E correu até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, volte-te, deite-te. E ele foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor estava chamando o menino. E Eli disse a Samuel: vai, deita-te, e se ele te chamar, dize: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel foi e deitou-se no seu lugar, e depois disso o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Pai, queremos entender, queremos ouvir a tua voz. Dá-nos um tempo agora, Senhor, para que a tua palavra nos desafie e coloca no nosso coração o desejo de obedecer essa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos como igreja é a religiosidade. Religiosidade é aquela forma de servir a Deus, mas sem ter a presença de Deus, ou fazendo as coisas como uma obrigação, sem ter a dinâmica da presença e da glória de Deus. Eu estava compartilhando essa palavra na Igreja Batista Nacional na sexta-feira. O Eduardo estava ali, tinha a nossa irmãzinha ali conosco. Vai ouvir 2 vezes, viu? Acho que é para você essa palavra. Brincadeira. Mas eu creio que, de alguma forma, nós corremos o risco de vivermos uma vida de serviço a Deus, porém de falta da intimidade com o Senhor. A gente vê a história de Samuel, e quem conhece a história de Samuel sabe que Samuel, ainda muito criança, foi apresentado à casa do Senhor. Ele era fruto de uma oração, de um clamor, de um pedido que a sua mãe, Ana, fez diante do Senhor, e Deus a atendeu, e ela o consagra, fala: se eu for mãe, se eu gerar um filho, esse será consagrado ao Senhor. E Samuel, então, ele é já consagrado mesmo antes de nascer, mesmo antes de ser concebido. Samuel ficou servindo ao Senhor. Quando ele pegou uma certa idade, ele foi levado ao templo e foi dedicado ao Senhor. Ele ministrava a palavra de Deus. Se você ler lá em 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, você vai encontrar Samuel servindo ao Senhor.
Samuel ministrava perante o Senhor, ele era um auxiliar do sacerdote Eli, ele era supervisionado. Eli, o sacerdote, ele estava monitorando, mentoreando Samuel na sua pré-adolescência, muito provavelmente. Alguns estudiosos dizem que nesse tempo que Deus falou com Samuel, ele tinha em torno de 12 anos. Alguns dizem um pouquinho mais, mas era nessa fase. E a palavra de Deus diz que Samuel crescia. Então ele foi se desenvolvendo, passava ano após ano, e ele foi crescendo diante de Deus e diante das pessoas. Mas existia uma coisa, algo muito importante que, se você observou no texto, no verso 7 de 1 Samuel 3, 7, diz que Samuel, embora estivesse fazendo tudo isso, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele ministrava diante do Senhor, ele era supervisionado por um sacerdote, ele era uma pessoa dedicada, mas ele ainda não conhecia o Senhor. Eu creio que em 2024, a gente gosta de usar datas, né? Em 2024, eu creio que em 2024, ou 2025, 2023, Deus quer que nós tenhamos uma maior intimidade com o Senhor. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Olha o que você está falando. Porque isso vai comprometer você muito seriamente durante esse ano, se você está concordando comigo. Porque, embora eu creio que a vida cristã ela é feita de um processo, a gente vem à igreja, a gente traz os filhos à igreja, a gente ouve a palavra, a gente ora, a gente vai estudando, participando das reuniões, dos ministérios, assume o ministério aqui, assume o ministério ali, e começa a se desenvolver. Mas há um risco muito grande de que você esteja fazendo isso sem ter uma intimidade com o Senhor e sem ter experiência com Deus suficiente para nutrir o seu serviço. Você passa, então, a fazer as coisas como todo mundo faz, automaticamente, porque é assim que faz, né? Então, aí o seu líder ensina, olha, você faz assim, você ensina dessa forma, você ministra desse jeito, você oferta dessa forma, e você participa dessa reunião, e nessa dinâmica, você vai vivendo. Mas eu creio muito que Deus, em alguns momentos, usa certas situações, certas circunstâncias, certos aceleradores, certos divisores de água, que fazem com que aquela vida, que é apenas uma vida religiosa, torna-se uma vida abundante, torna-se uma vida frutífera, torna-se uma vida cheia da graça de Deus, algo que tem um frescor da presença dEle. É importante a gente pensar sobre isso, porque eu creio que nós temos que ter, vez ou outra, divisores de água na nossa vida. Marcas que nos atestam e nos levantam e nos impulsionam e dão sentido ao que nós estamos fazendo aqui, senão se torna apenas uma rotina religiosa. Quem está me entendendo? Por isso, eu creio, e nós vivemos isso, tive alguns momentos na minha vida que foram marcados por uma visitação de Deus. Alguns momentos que Deus falou claramente comigo, e dessa forma a minha vida teve, a partir daquele momento, uma mudança. Eu estava indo de um jeito, fui para outro, pensava de um jeito, conhecia Deus de uma forma, e foi realmente totalmente transformado. Eu fico me lembrando, tenho saudades de alguns momentos de visitação de Deus na minha vida. E falo, Senhor, faz de novo. Faz de novo, Senhor, eu quero mais de Ti. A gente vê isso na história de Jó. Jó era um homem irrepreensível, mas ele
É interessante que, embora Deus falasse, olha, esse é o meu servo Jó, um homem íntegro, um homem que eu atesto a vida dele. Ainda assim, ele falava assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Se você ler, então, ele diante de uma revelação de Deus, Deus fala do meio do redemoinho para Jó, e Jó, então depois que Deus fala com Jó, diante de todo um contexto que ele estava vivendo, Deus responde ou não responde, na realidade, Deus fala, se revela a ele. Quem estudou Jó sabe porque eu falei responde ou não responde, porque embora ele faz tantas perguntas, Deus faz um monte de perguntas para Jó, e Jó não consegue responder nenhuma, mas termina a conversa, ele fala assim, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É fundamental a gente ter essa consciência de que muitas vezes nós estamos sendo pessoas que vivem religiosamente nos domingos, nas células, nos nossos ministérios, mas não temos uma experiência poderosa com Deus, e o que nos anima e o que nos fortalece é o serviço. É aquilo que dá sentido à nossa vida, dá sentido ao que fazemos, é o serviço. Samuel era esse adolescente, pré-adolescente, adolescente, que estava sendo conduzido numa vida religiosa, numa vida bem direitinha, fazia tudo certinho, acendia o candelabro, apagava o candelabro, levava a bacia, preparava os pães da preposição, fazia tudo certinho, pegava a cinza, limpava o local. Mas a palavra de Deus diz que ele ainda não havia tido um encontro com o Senhor. O Senhor, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Talvez seja a realidade sua, ou minha, ou nossa. Será que você conhece ao Senhor? Você conhece o Senhor na intimidade? Porque a palavra conhecer tem o sentido muitas vezes de uma relação íntima do marido com a esposa, mas essa palavra traz a ideia de que a gente precisa viver algo que é pessoal, eu e Deus. Não é no coletivo, embora eu creio que Deus quer que, ao falar no individual, nós sirvamos no coletivo. Pedro, homem líder dos apóstolos, que bateu no peito e falou, se todos te abandonarem, o que ele disse? Eu não te abandonarei. Bateu no peito e falou, aqui é Pedro. Aqui é Pedro. E Jesus fala, ainda que antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E Jesus vai lá na praia, lá em João 21, e recupera Pedro, e vai em busca de Pedro, e aquele encontro, depois ele tem a experiência do Pentecostes, esses encontros que ele teve, dão um sentido para a vida dele, tão interessante que é importante se você olhar para Atos capítulo 2, versículo 14, depois da visitação do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, então pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra. Um homem que tinha se negado a Jesus, estava destruído, tinha querido desanimar, voltar a pescar, mas Deus o recupera, Deus tem um encontro com ele, e esses encontros poderosos com Deus dão um outro sentido à vida de Pedro. Eu quero que você entenda que Deus pode e quer fazer isso com você. Paulo teve esse encontro, foi um encontro de conversão e chamado ao mesmo tempo. E ele, depois desse encontro no caminho de Damasco, ele se torna uma outra pessoa e começa a pregar o Evangelho depois de batizado. A gente vê Moisés, um homem que confiava na sua força, achava que ele poderia ser o libertador de Israel, mas ele mata, ele acaba fazendo coisas que não deveria fazer.
Ele foge, mas no deserto ele se encontra com Deus através da sarça, naquela experiência da sarça. Depois que ele tem aquela experiência com Deus na sarça, nunca mais ele foi o mesmo. A gente sabe da história de Moody. Moody foi um dos maiores pregadores do século passado, e ele pega e tem uma visitação, e Deus o visita, ele andando na rua. Ele estava andando na rua, Deus descarga, traz uma descarga da presença dele, que ele sai correndo, precisa entrar numa casa, e pede: Deus, tira a tua mão de mim, que eu não vou resistir. Mas depois daquele encontro ele fala que se desse o mundo inteiro para ele, ele não queria, não aceitaria, por causa da visitação que ele teve do Espírito Santo na sua vida. Eu quero que você tenha isso, eu quero ter isso. Se não for assim, nossa vida vai ser uma vida religiosa de muito serviço, de muito trabalho, de muito cansaço, muitas decepções, mas nada do fluir e da graça de Deus na nossa vida. Por isso é importante uma revelação pessoal. Não importa quantos sacrifícios você já tenha feito, não importa seu tempo de cristão, tempo de igreja, tempo de ministério, quantos ministérios você participou, não importa isso, essa folha corrida sua não vale nada. Sei que se você não tiver uma experiência pessoal, poderosa, cheia da graça de Deus na sua vida. Por isso, pode ser zeloso, você pode fazer tudo direitinho, zeloso das coisas, vai sempre na célula, é um líder de célula exemplar, ele visita, você faz tudo direitinho, irrepreensível, mas ainda não experimentou aquela visitação da graça de Deus. É importante, querido, você entender que Samuel fazia tudo isso. Ele tinha uma herança familiar, ele era um levita, coatita, ele tinha um mentor, um sacerdote, ele estava direto na igreja, vamos imaginar assim, mas ainda assim não conhecia o Senhor. É fundamental hoje, talvez, se Deus está te incomodando, a pergunta é: será que eu conheço a Deus? Uma coisa pessoal, uma íntima. Eu preciso crescer nessa intimidade com o Senhor. Eu preciso entender quem é Ele. Essa vida religiosa, desde consagrado ao ventre, desde ajudar nos serviços. E uma coisa interessante é que Samuel tinha tudo para dar errado. Além de ser um religioso, ele tinha modelos péssimos na vida dele. Os filhos de Samuel eram péssimos exemplos de sacerdotes. Eles se deitavam com as mulheres que iam ajudar no templo, e eles roubavam as ofertas que eram dadas ao Senhor. Ele poderia dar a desculpa: eu não cresço, eu não rompo na minha vida com Deus por causa de tal pessoa, porque esse líder me impede de avançar, me impede de... Samuel tinha dos piores exemplos da Bíblia, Hofni e Finéias. Se você lê lá, veja. Deus não se manifestava naquele lugar por causa da maldade desses dois filhos. Tanto é que destrói, os destrói, mata tanto Eli quanto Hofni e Finéias. Exemplos péssimos poderiam ter impedido Samuel de ter uma experiência com Deus, mas nada disso os impediu. Nada disso impediu o Senhor de manifestar na vida dele. Não tem desculpa: eu não cresço, a minha vida espiritual está amarrada por causa do líder tal, por causa da... Não, querido, você é que está amarrado, por causa de você mesmo, porque se você tiver uma disposição, haverá um fluir de Deus na sua vida. Não importa quem é o seu modelo, chega de desculpas.
Por isso, eu quero dizer que a intimidade impulsiona, direciona e dá sentido ao serviço. Quando eu tenho intimidade, o serviço tem lógica de ser. Agora, se eu tenho apenas serviço sem intimidade, eu vou me perdendo diante das circunstâncias, das pessoas, disso e daquilo, e aquilo, o trabalho torna-se um fim em si mesmo. Quem está me entendendo? Essa parte é muito importante você entender. Faz sentido o que estou falando? Por isso, eu quero, nessa primeira palavra, desse primeiro domingo desse ano, trazer uma palavra desafiadora para você, querido. Você sabe uma coisa? Eu quero falar isso para você. Deus espera mais de você. Deus espera mais de você. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Existe um querer de Deus sobre a sua vida. Deus espera um relacionamento mais íntimo com você. Deus não espera apenas um servo dedicado, que pode mostrar a sua ficha, o seu currículo, o seu trabalho. Nisso não vai trazer fluir da presença de Deus na sua vida. Mas a intimidade, sim. E a intimidade gera serviço, mas gera um serviço significativo. Por isso, quando a gente olha, e eu fico olhando assim, Deus olhando para mim, Ele fala assim, eu espero mais de você, Ademir. Como pastor, como homem, e eu creio que Deus espera mais dessa igreja. Mas espera mais de você pessoalmente. E esse esperar mais, ele fala assim, vem se aproxima, que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Chega-te até mim, aproxime-se de mim. Sim, chegue até a minha presença. E por isso, eu quero que você entenda que quando Samuel teve esse encontro, e esse encontro desse adolescente com o Senhor, foi algo que Deus chamou ele para um projeto, falou assim, olha, vem aqui, eu quero falar com você. E ele começa a falar sobre a realidade que estava acontecendo naquele ambiente religioso. E ele começa a falar, olha, eu vou tirar Eli, eu vou tirar os seus filhos, eu vou fazer uma revolução nesse lugar. E você vai fazer parte dessa revolução, e você vai ser um instrumento de Deus, e Deus começa a fazer essa obra. Eu quero que você entenda que, quando o sacerdote Eli entende que Deus está querendo falar com Samuel, ele dá uma ordem, fala, olha, dá uma orientação, fala assim, olha, Samuel, é Deus que está querendo falar com você, quando ele voltar a se manifestar, apenas faça uma coisa, fala assim, fala que o teu servo ouve. Esse processo de crescer na intimidade passa uma disposição em ouvir. Você só quer falar para Deus, você só quer fazer as coisas para Deus. Para com isso, meu querido, porque você está sendo um ativista. Porque você precisa ouvir Deus falar com você. Quando Deus falar com você, aí você faz. Porque quando eu fala, Senhor, essa palavra fala, Senhor, que o teu servo ouve, você está dizendo, estou disposto a ouvir o que o Senhor tem para falar. Eu não tenho que ficar falando só as minhas reclamações, as minhas frustrações, os meus projetos. Você tem que falar, Senhor, fala, eu estou ouvindo. Fala que o teu servo ouve. Eu estou aberto para o que Deus quer falar? Você está aberto?
Está preparado para o que Deus quer falar com você? Está preparado para o que Deus quer falar com você, querido? Você está curioso, mas o curioso no bom sentido? Senhor, o que será que o Senhor quer falar comigo? E aí vocês começam a falar, Senhor, eu estou ansiando por entender e ouvir. Eu estou disposto a ouvir o que o Senhor está querendo falar. E quando o Senhor falar, eu vou fazer. Por isso eu vou separar tempo. Quando eu digo, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, eu falo porque, às vezes, uma das reclamações da minha amada esposa é que ela fala e eu não a ouço. Esse é um problema dos maridos ou não? As mulheres reclamam com vocês que elas falam e vocês não a ouvem? Não? Quem tem problema assim, maridos? Mulheres reclamam de vocês? Quem que o marido, a esposa reclama? Meu marido não me ouve. Hã? Tem mais gente aqui comigo? A Silvana fala, eu nem vou falar com você, porque eu falo e você não me ouve. Aí eu falo assim, amor, fala, pode falar que eu estou ouvindo. Daqui a pouco meu olho já está... Ela pega no meu rosto e fala, eu estou falando com você. Parece que Deus tem que fazer isso às vezes com a gente, porque tantas coisas estão competindo pelo nosso ouvido. Tantas coisas estão brigando para serem ouvidas. Tantas vozes estão competindo com a voz de Deus, porque é muita coisa. Eu falo que eu gostaria até que você, nesse tempo que você está buscando, pare de ouvir muita mensagem de pastores no seu celular. Ai, a gente ouve tanto pastor, né? Tantas palavras abençoadas. Não estou dizendo que é errado, gente. Eu não estou dizendo que é errado, mas Deus está querendo falar com você. Pega a palavra e vai orar. E fala, Deus fala através da tua palavra, fala comigo. A gente sempre usa subterfúgio, usa mensagem, usa um estudo, usa algo, usa aquilo, e fica um seguidor do pastor X, pastor Y. E nunca você tem uma experiência pessoal com Deus, de Deus falar o teu coração. Você acha que Deus não quer falar com você? Você acha que Ele quer só usar intermediários como eu? Mas eu tenho certeza que se você parar um tempo e falar, Senhor, fala, mas você fala fala para mim, fala comigo. Ouvir pessoas corretas, né? E quando Deus falar com você, sabe o que você tem que fazer? Fazer. Submeta-se ao que o Senhor está querendo falar. E o interessante é que no final de tudo, depois que Deus fala, e Deus começa então naquele tempo, depois daquele marco, depois daquela visitação a Samuel, algo acontece no ambiente religioso do tabernáculo, e a palavra que era muito rara, o lugar que era seco da presença de Deus, aquilo que estava sendo feito apenas automaticamente, era um culto automático, passou a Deus manifestar a sua presença, porque alguém se dispôs a ouvir a voz do Senhor. Deus pode fazer isso na sua casa, se o seu ambiente da sua casa está seco, está sem vida de Deus, mas você se fala assim, Senhor, fala. O ambiente da sua casa pode mudar, o ambiente do seu ministério pode mudar, o ambiente da sua célula pode mudar, o ambiente dessa igreja pode mudar. E o interessante é que lá em 1 Samuel 3, 21, e eu quero começar a encerrar, com essa palavra. 1 Samuel 3, 21. Quero que você leia comigo. E o Senhor voltou a aparecer em Siló, porque ali o Senhor se manifestava a Samuel pela sua palavra. Glória a Deus. O Senhor voltou a se manifestar. O Senhor voltou a falar. Quanto tempo faz que você não experimenta uma visitação de Deus na sua vida?
por favor, fique de pé. Quanto tempo faz que você está vivendo uma vida seca e está entrando 2024 com uma vida seca? Mas o Senhor está querendo falar com você. Eu quero desafiar você. Podemos estar servindo, mas ainda não conhecendo na intimidade. O negócio pode estar dando tudo certo. Todo mundo olha e elogia você. A palavra de Deus diz que Samuel crescia diante de Deus e dos homens e da graça, mas ainda assim ele não conhecia o Senhor. Mas será que quando Deus visitar, haverá algo diferente? Com certeza. Através do novo nascimento, nós recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Fomos selados com o seu Espírito Santo. Ele nos deu a capacidade de ter a habitação de Deus dentro de nós. Os nossos pecados foram perdoados. Mas não para aí. Isso é só o começo. Deus quer fazer mais da sua vida. Deus espera mais de você. Espera mais da sua santidade, espera mais da sua integridade, espera mais de uma vida cheia da graça de Deus, espera mais do teu serviço, sim, mas do teu serviço cheio da unção. Porque nós podemos tocar essa igreja na carne, você pode tocar sua casa humanamente, na psicologia, na filosofia, no bom gerenciamento financeiro, você pode fazer todas essas coisas e o negócio, ainda assim, não gerar o fluir de Deus na vida. Eu quero mais, e o Senhor quer mais de mim. Por isso, tudo que nós ouviremos quando Deus falar, dirá respeito a Cristo, porque Deus hoje fala através do seu Filho. E a referência de nossa vida nessa terra será a pessoa de Cristo. Por isso, ponto fundamental, Deus espera mais que o seu serviço religioso seja de qualidade. Ele quer nos converter para que nós possamos reproduzir o ambiente celestial aqui na terra. Quando eu ouço o que Deus fala e eu reproduzo, todo o ambiente se transforma. Ambiente onde Deus começa a agir. Por isso eu peço a Deus que fale com você nessa semana, para que você faça essa oração. Eu tenho feito ainda aquela oração todas as manhãs: Senhor, enche-me do teu Espírito. Agora você pode acrescentar nessa oração que você faz toda manhã, antes de se levantar, você pode falar assim: Senhor, enche-me do teu Espírito e fala comigo, porque o teu servo ouve. Eu quero te ouvir, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero, como esse cântico do lindo és, leva-me à sala do trono, mostra a tua beleza, enche-me, transforma-me, Senhor, muda essa realidade, o meu coração que está seco, haja um chover, um derramar da presença do Espírito Santo sobre você. É a minha oração agora, que você experimente a visitação do Espírito Santo sobre a sua vida, em que a terra seca se torne numa terra fértil, onde o coração empedernecido se quebre, se amoleça na presença do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Ah, Deus, nós queremos, Senhor, mais de Ti. Eu sei que o Senhor espera mais da gente nesse 2024. Eu sei que o Senhor espera mais de nós, mais da nossa
da nossa dedicação, mas antes de tudo, mais de uma vida próxima de Ti, Senhor. Queremos ouvir, entender o Teu coração, o pulsar do Teu coração. Nós queremos sentir o calor da Tua presença. Nós queremos, ó Deus amado, estar no compasso do Teu coração. Nós queremos ter a sensibilidade de ouvir a Tua voz dizendo: Ademir, João, Pedro, Maria, Adriano, eu quero falar com você, eu quero me revelar a você, eu quero marcar a tua existência com a minha presença, eu quero mudar a realidade. Eu queria que você começasse a clamar agora, começasse a orar você e o Senhor, orar você e Deus, orar você falando: Senhor, fala comigo, fala. Pode ser talvez somente essa oração, você pode repetir essa palavra várias vezes: Senhor, fala comigo, porque eu estou ouvindo. Senhor, fala comigo, porque eu estou ouvindo. Ó Deus, prepara momentos, Senhor, prepara lugares, prepara situações, ó Deus amado, onde eu possa desacelerar, onde eu possa parar com essa ideia de que o serviço, ó Deus amado, a religiosidade é o que o Senhor quer. O Senhor não quer religiosidade, o Senhor quer uma vida na Tua presença, Senhor. Ó Deus amado, transforma os ambientes, ó Deus, onde os Teus servos estão. Prepara, ó Deus amado, ambientes na família, onde a Tua glória e a Tua graça sejam manifestas, porque um homem se levantou na noite para orar, e o Senhor falou que uma mulher se levantou na madrugada, ou no momento de devocional, e o Senhor falou com eles, e o ambiente da casa mudou. Um filho, ó Deus amado, se levantou, um jovem, um adolescente, na madrugada se levantou, na manhã se levantou, entrou no seu quarto, o Senhor falou com ele, ó Deus amado, e o ambiente dessa casa começou a mudar, porque o Senhor quer se revelar, o Senhor espera mais, o Senhor quer mais. Ó Deus, faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. Traz esse momento para nós, Senhor. Então me leva à sala do trono, pode ser?